Olá, estamos começando agora o terceiro episódio do podcast Gestão em Ação. Aqui quem vos fala é Heitor Magalhães, eu sou Head de Vendas e Marketing no IGER. Estamos aqui com Evandro Rodrigues. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje o assunto vai ser contabilidade. É um assunto muito importante para todos os empreendedores do Brasil, visto que temos um sistema muito complexo de tributação. Hoje a gente vai falar bem sobre como a reforma tributária vai afetar as empresas no Brasil e também falaremos sobre como a tecnologia está embarcada nesse setor. Para ter essa conversa, ninguém mais, ninguém menos do que um parceiro muito importante para o IGER, que é a FL Rangel. Estamos aqui com o Fabiano. O Fabiano, ele é contabilista, formado nos anos 90, e ele foi delegado pelo Conselho Regional de Juiz de Fora nos anos de 2014 a 2018. Estamos também com o Júnior. Prazer, boa tarde. O Júnior, ele formou em Sistemas de Informação no ano de 2017 e ele já está trabalhando aí com contabilidade já tem 14 anos. Isso mesmo. Boa parte da minha trajetória foi contabilidade e tecnologia e com o passar dos anos foi juntando as duas. Perfeito. Esperamos que com essa conversa a gente consiga gerar vários insights para que você tome as melhores decisões para a sua empresa. Bacana demais. Então vamos bater esse papo com o Fabiano, que é um grande parceiro do IGER, né? A gente associou muito o modelo de governança com contabilidade. E aí, Fabiano, conta para nós como é que surgiu a FL Rangel, que hoje é uma das principais operações do país. Você está em vários estados, não vou nem tentar chutar quantos estados, você conta para nós quantos são. Mas conseguiu, eu tenho certeza que no nosso ambiente, na nossa região, uma das maiores operações de lucro real e presumido. Conta para nós como é que foi esse início da FL Rangel, como é que começou essa história tão bacana. Foi difícil, né? Como tudo é difícil. Eu comecei a minha trajetória trabalhando em escritório de contabilidade, trabalhei 9 meses, né? Numa empresa de contabilidade. Aí logo depois eu vi que aquilo ali era uma coisa que me agradava, eu gostava, eu era um dos primeiros a chegar na empresa, era um dos últimos a sair, ficava até 9, 10 horas da noite trabalhando. Na época fazia tudo na mão, escriturava a entrada, saída, registro CMS, tudo feito na mão, datilografia, né? O computador só tinha no CPD, que fazia folha de pagamento, não tinha internet, né? E aí eu falei assim, não, isso é o que eu quero e eu vou firme. Nisso eu me aliei a algumas pessoas e abri a minha primeira empresa aos 20 anos de idade, né? Que não era a FL Rangel, tá? E aí logo depois, a trajetória, a gente acabou cada um seguindo o seu lado, aconteceu alguns problemas familiares comigo, né? Com meu pai teve que ir embora de Juiz de Fora e tal, aí eu continuei na contabilidade, só que aí eu fiquei sozinho. Comecei sozinho, só que casado, aí já estava indo para o segundo filho, e a vida difícil. E fiquei com poucos clientes na época, acho que foram 5 ou 6 clientes só. Na época trabalhava em Santos Dumont, ia de ônibus, a vida era difícil. Mas eu sempre acreditei no potencial da contabilidade e sempre acreditei no meu potencial daquilo que eu tinha estudado e que eu gostava. E aí eu me associei de novo, né, a duas pessoas, montamos, unimos, aí veio a fábrica da Mercedes para Juiz de Fora, né? E aí eu tive a felicidade de conhecer algumas pessoas, fui convidado para trabalhar na parte de contratação de pessoas, né? Entrei na fábrica junto com a terraplanagem e saí com o primeiro carro saindo, né? A fábrica pronta. Prestei serviço para a Niplan, né? Depois para Siemens, e ali abriu muito a minha mente. Quando eu terminei aquilo ali, eu tinha um diretor, o nome dele era Manuel, um cara muito gente boa de São Paulo. E o Carreira, Paulo Carreira, uma pessoa também ao qual eu trabalhava para ele com muito orgulho, foi uma pessoa que me ajudou muito. E ele falou assim, pô, Fabiano, e agora? O que você vai fazer? Eu falei assim, agora eu vou pegar tudo que eu aprendi aqui e eu vou aplicar na contabilidade. Até porque o que eu fiz aqui, eu nunca deixei a contabilidade. E aí eu comecei a voltar para a contabilidade, investindo na área comercial, que eu tenho um lado forte para a comercial, já com a experiência de ter trabalhado dentro do escritório, né? E aí eu comecei, cara, a trabalhar a minha mente, trabalhar as pessoas. O que hoje muita gente faz, que é tá dentro do cliente, tá visitando o cliente, tá fazendo aquele corpo a corpo, eu faço isso há mais de 25 anos. Entendeu? E geralmente vender o que a gente conhece é mais fácil, Muito né, mais Fabiano? fácil, muito mais fácil, né?
Até porque o meu avô me ensinou, né? A vender, né? Meu avô sempre falou para mim, quando o cliente, primeiro, quando a pessoa te liga ou entra na sua loja, 50% tá pronto. O resto é seu talento. Eu lembro que você uma vez comentou comigo, né, por exemplo, você hoje é muito forte em Macaé, né? Você é uma das principais operações de O contabilidade de maior case Macaé. nosso hoje é. Logística lá é com a FL Rangel, né? E você me contou uma história uma vez que você saiu daqui um período, foi bater bolsa mesmo, bater porta a Cara, porta o que que lá. acontece? Eu tava aqui em Juiz de Fora remando, muito sacrifício, concorrência forte, escritório pequeno. Eu tinha aí 15, 16 clientes e eu aprendi a duras penas o que que é se você ter um cliente grande quando ele sai, você quebra, né? Eu tinha uma fábrica de móveis aqui em Juiz de Fora, que eu era contador, a gente fez uma reestruturação bacana, aprendi muito, só que essa operação ela foi adquirida por um grupo do Rio, e do dia para noite eu fiquei sem essa contabilidade que representava 60% da minha receita. E aí eu falei, agora ferrou. E, pô, eu com 3 filhos para criar, né? Aquela dificuldade toda. Só que eu tenho um negócio bacana que é vida. Eu aprendi. Toda pedra que eu acho no meu caminho, em vez de eu reclamar dela, eu vou estudar ela. Por que que ela tá ali? E eu vou ultrapassar ela, eu vou vencer ela. Eu não tenho medo, né? E aí eu fui vencendo, vencendo. E aí, um belo dia, eu falei assim, cara, Juiz de Fora não vai dar só, eu quero mais. E aí eu fui pro Rio. Fui desbravar o mercado do Rio, Rio mesmo. Bati com a cara na porta, ia e voltava. Muita gente me chamava de maluco. Você é doido, Júnior lembra, né? Você é louco, o Júnior é pequenininho. Você tá gastando dinheiro e tal. Eu tinha um Fusca velho, cara. Eu ia pra lá, eu dormia em posto de gasolina. E eu acordava de manhã, tomava um banho, arrumava no posto, me arrumava e ia trabalhar, entendeu? E chegava no cliente, mas eu tinha. E fui criando amizade, criando pessoas que eu fui encontrando pelo meu caminho, como no Rio, a Ilma, né, minha primeira cliente no Rio, que hoje é uma grande amiga minha, uma pessoa que eu amo de paixão. E as portas vão se abrindo, quando você acredita, as portas vão se abrindo. Aí veio a oportunidade de Macaé, que foi o divisor de água na minha vida, né? Mas que foram 6 anos de idas e vindas sem um cliente. 6 anos. 6 anos. Desde 2009, sem um cliente sequer, e eu me apresentando, e eu correndo atrás, eu batia na porta, eu conversava com um, conversava com o outro. Uma facilidade que eu tive no Rio, principalmente em Macaé, foi que eu sou do estado do Rio, do interior do estado do Rio. Eu sou de Campos do Goytacazes, que fica perto de Macaé, né? Com família lá e tudo mais. Então, querendo ou não, eu já tinha uma certa facilidade de convivência. Mas quem vai dar um trabalho para um cara, né, de 30 anos de idade, com um escritório em Juiz de Fora desse tamanhozinho, pequenininho, e que credibilidade tem esse cara, né? E aí eu me associei a Marisa, que é uma amiga, né, e esposa de um amigo meu, e aí veio o primeiro cliente, o Maurício, que hoje é um grande amigo, nem está no mercado mais, que é um grande amigo, e um grande amigo de peso, né? E veio o primeiro cliente, e aí eu falei assim, vou me dedicar e mergulhei. Mergulhei, área de transporte, né? Mergulhei muito. E ele foi um desafio bacana, porque ele virou para mim e falou assim, Fabiano, a minha empresa hoje fatura 10 moedas. Eu fechei um contrato aqui com a antiga, que nem existe mais essa empresa, chama Lupatec, e eu vou passar para 10 mil moedas. E eu preciso que você implante o meu sistema contábil para essa empresa, para minha empresa funcionar. Eu respirei fundo, cheguei no escritório e falei assim, meu Deus, o que que eu fiz? Eu topei, né? O que que eu fiz? Bom, vamos embora, toca o barco. E aí... Mas esse tipo de desafio parece que joga a gente pra frente, a gente sobe vários degraus ao mesmo tempo, né? E aí, cara, de Juiz de Fora a Macaé são 700 quilômetros de ida e volta. E durante uma década eu fazia isso 3 vezes por semana. Eu ia e voltava todos os dias que dava para mim ir. Então a média era 2, 3 vezes por semana, entendeu? E aí em Macaé eu aprendi a trabalhar com empresa internacional, eu aprendi a ser cobrado, eu aprendi o que que é auditoria, né? Eu aprendi a entender para lidar com a IGE, para lidar com o Evandro, com a exigência que uma governança, a maioria dos contadores berra. Pô, esse cara tá me ferrando, né? Eu já sou o contrário. Esse cara tá me ajudando,
Porque quanto mais ele me cobra, melhor eu tenho que ficar. Né? E até Então, um eu não- exemplo disso, né, Fabiano? Hoje em dia, nos cases que a gente tem, até porque a gente está sempre reforçando uma posição do outro, né, no sentido de alertar sobre, de repente, desafios que a gente precisa ficar antenado, tanto vocês conosco quanto nós com vocês, né? E isso funciona bem, porque é uma parceria. Porque eu gosto muito de sentar na mesa, na gestão, na governança, com o contador e com o advogado da operação, porque você cerca todos os lados, né? E a gente faz isso constantemente isso nas empresas e constantemente, funciona, né? eu assim, a vida, tudo, tudo na vida para mim é muito difícil, né? Nunca foi fácil. Mas tudo que é difícil me dá mais prazer. E eu tenho que vencer essa dificuldade, né? Eu sou um contabilista diferente, eu sou um cara que opera a contabilidade de forma diferente, né? Eu não falo de contabilidade, eu falo de negócio. Lá na frente nós vamos falar de reforma tributária, eu vou falar de negócio. A reforma tributária, ela é uma situação que eu tenho jurídico na minha empresa e eu tenho uma equipe de contadores, sócios, que vão falar disso muito melhor do que eu. Agora, eu vou falar de negócio. Eu vou entender do negócio para saber a aplicabilidade da contabilidade no negócio do meu cliente. O contabilista Correto? estratégico, né? Isso. Então, eu aprendi, e aí um amigo meu, né, que até um americano que trabalhou comigo na Siemens, quando eu fui me despedir dele, ele falou assim, eu não sabia falar inglês, né? Foi até engraçado que uma vez todo mundo riu que eu falo batata frita, né? Eu não sei, eu não saco de inglês hoje para mim para fora eu tenho que levar meus filhos e eu também tô com 53, não tá na hora de aprender. Se bem que eu acho que eu vou morar fora um tempo para me aprender. Tá cedo Mas ele ainda. virou para mim e falou assim, em português, Fabiano, eu vejo brilho no seu olhar e eu vejo que você tem vontade. Então faça o seguinte, trabalhe antes de trabalhar para o seu cliente, trabalhe para o negócio dele. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou assim, entenda do negócio dele que o seu trabalho fica mais fácil. Bacana. E quando eu fui para Macaé, eu não sacava nada da área de transporte, nem de movimentação de carga, né, que é o meu maior case de negócio lá na região. Hoje, 20% da base é a nossa transporte. operação... Hoje vocês têm noção quantos clientes vocês têm lá Hoje? em Macaé? Ah, cara, é para mais de 100. Macaé, o número exato eu não lembro, mas eu sei te falar que o estado do Rio como um todo é a segunda maior base, 40 e poucos por cento. Legal. A gente está um pouco mais de 1.000 e poucos clientes aí que a gente tem a nível de Brasil, né? E é muito bacana, né, para ver a trilha que você teve que percorrer para hoje chegar nesse ponto e que muitas pessoas, principalmente mais jovens, a gente vai vendo que tem uma dificuldade, né, nesse esforço de ter o esforço antes de ter a recompensa. É muito legal quando você conta, o Evandro Cara, também assim, quando conta às vezes. o preço é caro. O Vai ter preço que é pagar. caro, a conta é alta, né? Você abandona a família, mas você tem que ter um objetivo, né? Por quê? Eu não tinha nada. A contabilidade me deu tudo. Nada. Quando eu falo nada, é nada. E a contabilidade me deu tudo. Então, o que eu tenho, eu devo à contabilidade. Eu amo a contabilidade, eu respeito a contabilidade, né? Tem até uma história bacana. Você sabe que eu sou contador, eu sou da área contábil, porque minha mãe falou para mim ser. Entendeu? Mãe sabe das coisas. Porque eu estava indeciso do que eu ia fazer, minha mãe, então faz esse curso técnico aí, quem sabe você, né? Eu fiz também com os Então, contabilidade. porque eu era aquele. Pô, quase que a gente eu entra era na o minha cara, vaga. eu nunca. Eu sempre que respeitei a tudo e a todos, mas eu era bagunceiro, eu queria. Minha mãe. Se eu tenho algo na vida, eu minha mãe. Minha mãe, se Costa matasse, eu estava morto, porque eu apanhava bastante. Eu era levado, eu era bagunceiro, entendeu? Mas, assim, sempre com muito respeito, né? E aí, cara, eu fui aprendendo a lidar com as situações. E aí eu falei, pô, então é transporte, cara. Eu fiz treinamento de mecânica, eu frequentei várias feiras de compra e venda de caminhão, eu fiz curso em banco, cursos, paguei cursos caros de financiamento de equipamento, financiamento de caminhão. Eu aprendi a desmontar e montar caminhão, correto? Eu me dediquei, eu assisto programa de caminhão até hoje, eu assino vários canais, correto? Por quê? Porque eu vivo aquilo ali como o meu negócio. Então, não trabalho só para transportadora, a gente trabalha para vários Dando um negócios. exemplo, né, do Mas segmento. todos os negócios ao qual eu me
procura trabalhar, eu vou primeiro estudar o negócio, entendeu? Perfeito. Ótimo insight aí para os nossos ouvintes. E assim, Fabiana, eu sei que você já falou assim de uma série de desafios importantes, né? Dificuldades que a gente que tem histórias parecidas, né? A gente tem histórias bem parecidas, não tem nada fácil. Mas se a gente falar da operação para chegar no ponto que vocês chegaram hoje, né? Eu conheço a FL por dentro, então a gente pode falar um pouquinho, né? A gente tem não só pela relação, mas também eu lembro que para a gente começar a parceria, eu fiz uma imersão lá com o Júnior, fui conversar com vocês para entender a operação. Sei que vocês são uma contabilidade muito digitalizada, usam muita tecnologia a favor e isso ganha muito no processo, na velocidade, na robustez das entregas. Então a gente conhece um pouco a FL por dentro. Mas para chegar ao ponto que vocês chegaram hoje, né? De ter esse tamanho de equipe que vocês. Toda a operação de back-office da FL é em Juiz de Fora, né? Vocês atendem vários estados do Brasil, 14, né? Perdão, 13 estados, 13 um pouco mais de estados, 90 cidades. né? 90 cidades, mas sempre de Juiz de Fora, né? Onde a gente tem nossos desafios de mão de obra, né? Do próprio setor, e vocês conseguiram, né? Ganhar uma robustez independentemente disso. Se a gente tiver que falar operacionalmente, assim, qual foi o grande desafio que a FL enfrentou, né? Para romper essa barreira, né? De se tornar aí uma das maiores operações hoje, eu tenho plena convicção de dizer até do Brasil, até por conhecer, né? A gente também tem cliente em vários estados, inclusive em conjunto. Mas se a gente tivesse que falar de um desafio operacional, assim, que foi difícil romper, mas que vocês hoje olham para trás e falam, nossa, Valeu a pena. valeu a pena. Cara, um cliente que hoje é um amigo pessoal, você até conhece ele, que é o Zé Pedro. Era uma sexta-feira, um amigo da Cláudia virou para ela e falou assim: pô, deixa eu falar com o Fabiano. Eu tava cansado, tava chegando de Macaé. Falou assim: cara, o irmão do meu sócio chegou de fora do Brasil, quer bater um papo com você. Eu falei: que dia? Ele falou: hoje, às 8 horas da noite. Eu falei: aonde que é? Aí ele mora em Três Rios. Eu falei: eu poderia falar assim, não, né? Eu falei: não, beleza, vou tomar um banho e vou. E aí eu fui. Cheguei lá, eu encontrei ele. Hoje ele é um amigo pessoal, um confidente, inclusive, uma pessoa que eu tenho respeito e devo a ele uma coisa que eu não tenho como pagar para ele, que foi a confiança e as dicas que ele me deu e continua me dando, entendeu? E aí ele começou a me sabatinar no jantar. Eu olhei para ele e falei assim, pensei assim, sem falar, esse danado vai ser meu cliente um dia. E segundo ele, falou que esse danado um dia vai ser meu contador. E aí foi um desafio, porque era uma empresa grande de produto alimentício, com operação internacional grande. E um mês e meio ele me ligou, eu estava chegando, eu falei assim, por que isso aqui? Ó, vem para o Rio que amanhã eu quero fechar com você, você vai ser nosso, vocês vão ser responsáveis pela nossa contabilidade. Eu comecei a chorar dentro do carro, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Mais um desafio, e eu estava vivendo vários desafios, né? Tanto em empresas em Macaé, mas esse foi a disruptura do lucro real. Porque até então, o lucro real, ele era aquela coisa, aquele rema-remazinho e tal, não. E essa não, cara. Essa era lucro real na veia. Você conheceu o cara inteligentíssimo, né? Tributário, então, é difícil Professor, né? contador dar uma dele. Um grande Pô, nem amigo, fala, um grande né? amigo. Ele é químico, advogado e empresário. Então, e aí eu abracei, chamei o meu sócio, chamei os meus filhos e falei assim, ó, ou vamos por tudo ou nada. Ou nós vamos aprender de vez, ou a gente vai ficar aí trocando cebola aí no mercado. E aí eu vi que o lucro real era um divisor de água, porque a maioria dos meus concorrentes correm dele e eu passei a correr para ele. E eu vi que o Zé Pedro me deu força, a inteligência dele fez eu desenvolver uma metodologia de trabalho, né? E essa metodologia eu comecei a implantar no meu sistema de vendas, muita gente me chamando de doido, e aí eu parti para o Brasil afora, fui conquistando pessoas, conquistando. Hoje eu chego em qualquer lugar, eu vou para Porto Velho, agora a gente está montando uma operação em Vilhena, divisa de Mato Grosso com Rondônia, entendeu? Rondônia vai se tornar, dentro de pouco tempo, o nosso segundo maior case de sucesso. Macaé hoje é um, Rondônia já tá
já estou focado, né? Eu estou ali porque eu estou perto de Sinop, estou perto do Sapezal, muito próximo a Cuiabá, né? Tem que ter Uhum. coragem para pegar um avião até Cuiabá, alugar um carro, andar 3.000 quilômetros ida e de volta até Porto Velho. E eu faço isso com frequência. Você Eu gosta conhe- pouco, né, de viajar? Não, mas eu não viajo só porque eu gosto. É porque é o seguinte, eu gosto de entender o que eu estou fazendo, conversar com as pessoas, parar no posto de gasolina, ver um caminhão transportando soja, sorgo, boi, concessionário de trator, entender como que funciona o agronegócio, como que a internet hoje envolve o agro. Eu estou começando a estudar maquinário do agro. Qual é o maquinário que hoje tem que ter. O cara para operar um caminhão hoje tem que saber de muita coisa, né? Então, Uhum. assim, e aí, cara, isso vai desenvolvendo. Por que eu falo do lucro real? Por que a gente se especializou em lucro real? Que o lucro real é bom? Não. É porque você fica mais sábio. Você vê tudo com mais Quem faz facilidade. real faz tudo, né, Fabinho? Literalmente. Entendeu? Você faz real, Uhum. você faz E tudo. poucas pessoas fazem lucro real, né? O problema do lucro real não é que muita gente faz, cara. O problema do lucro real é você botar na cabeça do teu cliente, e isso eu consigo com uma certa maestria, que eu sem ele me ajudar, eu não faço nada. Uhum. Correto? Que o time joga eu e ele. Então o time dele junto com o nosso. E principalmente com vocês, né? Então é detalhe. O lucro real é detalhe, é trabalhoso, é detalhe. É detalhe, por isso que é mais difícil. Uhum. E, ô, Júnior, você está na FL há praticamente 15 anos, né? Aham. Então, você acompanhou, digamos, o período de maior crescimento da FL, né? Assim, fala para nós aí, né? Qual que é a principal leitura de qual que foi a principal alavanca de crescimento da FL? Porque ela hoje, pô, nós estamos falando de Rondônia, não é Sim, ali sim, Rondônia, então estamos falando de 3.000 quilômetros, né? sim. E eu já falei com o Fabiano na rota indo e vindo de lá para cá, então eu tenho certeza que que ele pegou estrada mesmo, né? Ou seja, como é que foi essa alavanca de crescimento? Qual a leitura que você faz de quais foram as principais ações que fizeram a FL ser do tamanho que ela é hoje e ter a relevância que ela tem para as empresas? Bacana. Eu diria que são alguns. O primeiro que eu começo é, como meu pai bem pontuou, a primeira expansão, que foi a expansão para o Rio de Janeiro. Isso eu não tinha nem tamanho direito. Eu lembro, porque eu ia com ele, mas eu ia como um passeio mesmo. Foi um primeiro momento que foi muito significativo, foi o primeiro crescimento que teve. Até que a gente chega para a segunda expansão, que foi Macaé, que com todos os percalços, como ele bem pontuou, foi uma grande experiência, um grande momento para aprender, trazer muitas coisas. Nesse momento ele começou a ter mais a visão da tecnologia e trazer ela para o nosso dia a dia. E porque a gente tinha que atender a pessoa no Rio, em Macaé e em Juiz de Fora da mesma forma. Então, como é que a gente vai fazer isso? Isso é muito bacana, ele teve essa visão muito antes, até mesmo de eu começar a estudar tecnologia. E ele começou a trazer isso e eu fui ajudando ele a gente a colocar isso para rodar com o passar dos anos. E aí a gente faz essa expansão para Macaé com todos os desafios. E aí vem o JP, o primeiro grande projeto de lucro real que a empresa teve, que literalmente mudou a chave, profissionalizou a gente de uma forma muito grande. Não que a gente não era, mas a gente Tem um toda salto, uma né? mudança de chave, uma outra Totalmente. metodologia, outra forma de trabalhar. E aí a gente começa a ganhar um corpo para atacar os grandes. E aí acho que os próximos dois momentos eles são relacionados, mas tem ali uma lacuna ali de 6 meses, um ano entre um eles. O primeiro foi quando abriu uma empresa no Rio, em sociedade, meu pai, um rapaz chama Bruno. E aí nele vem um grande cliente nosso hoje. E desse cliente ele projetou a gente para o norte. No relacionamento, no atendimento. E aí é muito bacana, semelhante a essa história do JP. Eu não Mesmo, sei os esqueci, dias, né? eu não sei, eu não lembro necessariamente os dias, mas eu sei que a Dalgisa entrou em contato com meu pai e falou assim: queria conversar com você, tô aqui em Parabuapebas, que dia que você pode chegar? Meu pai, eu vou tentar ir amanhã. A da juiz é aquela que eu falei? É, Ah, é. E aí foi quando a gente foi pro norte. E foi bacana, porque ele falou, vamos pro norte. E ele falou, fudeu, desculpa a expressão. E a gente lá no, Fudeu e a mesmo. gente lá no escritório também, fudeu, pô. No norte, lucro real, como é que vai fazer? E foi uma experiência muito melhor do que a gente imaginou. Muito pelo know-how que a gente adquiriu com o JP pro Real. Essa empresa também era um projeto de Real. É,
com o know-how que a gente adquiriu lá em Macaé para poder trabalhar de longe. E dali a gente venceu os desafios. E dali para frente começou. Aí a gente já tinha ganhado um corpo, a gente já devia ter mais ou menos um terço do tamanho que a gente tinha hoje, um terço e pouquinho. E dali para frente as coisas começaram aí, não vou falar de forma orgânica, mas elas começaram a acontecer. A gente já ganhou a relevância que meu pai comentou que a gente não tinha no passado. E aí dali para frente foi. Então eu diria que esses são os que eu consigo imaginar agora como grandes marcos na nossa trajetória como empresa. E a gente teve uma história bacana, né? Que eu tinha esquecido a parte lá de Carajás, né? Marabá, Carajás, Parauapeba. A gente fez grandes amigos, mas um negócio bacana. Todos os clientes que viram amigos são grandes projetos. Quando às vezes a gente chegava no projeto, o cara tava aí um faturamento de 500 moedas e a gente está trabalhando com as empresas, passaram para vezes muitas moedas, entendeu? Isso é muito gratificante também, você fazer parte desse crescimento, dessa construção, né? E eu tinha esquecido dessa. Hoje a gente está. O norte é um case muito bacana. É difícil chegar no norte, tá? É difícil. Tem que ter E muita assim, disposição. uma dúvida, né? Contabilidade é um setor bem específico, apesar de a gente conhecer bastante. Mas olhando como empresário de contabilidade, e até porque a gente conhece vários empresários por lidar com vários segmentos de empresas, né? Em vários estados, quais as principais competências, né, que um dono de um escritório de contabilidade tem que ter? Eu até já imagino o que viria do Fabiano, mas assim, eu queria ouvir dele mesmo, né? No sentido de, de até contribuir, né? Porque hoje a gente vive numa economia do compartilhamento, né? Ou seja, o sharing economy, né? Compartilhar conhecimento. Eu sou da cabeça de que compartilhar é melhor do que você não fazer, né? Aquela história, não, essa ideia é minha, deixa ela comigo, porque senão o outro vai roubar. Cara, se o outro roubar e fizer melhor do que eu, a incompetência é minha, né? Justo. Então, assim, eu tenho que ter a competência de idealizar uma ideia e de colocar ela em prática. O Fabiano falou isso algumas Eu vezes. sempre fui muito aberto, cara. Na minha empresa não tem sala, não tem porta que fecha, eu não tenho sala, eu não tenho cofre na minha empresa, eu não escondo o que eu faço de ninguém, eu conto tudo para todo mundo e eu acredito que a troca de informação é um, é um vetor de prosperidade muito grande, correto? Para ser dono, para ser empresário de contabilidade hoje, você tem que amar o que faz, você tem que gostar, né? Você tem que realmente querer, você tem que se entregar. O mundo hoje da internet está aí, não tem como fugir dele, mas é muito bacana você fazer vídeo, botar na internet, falar de reforma tributária, falar disso, daquilo outro, mas conteúdo mesmo, cliente que quer conteúdo, bate no peito e conversa de olho a olho. A contabilidade é confiança. O cliente tem que ter a confiança em você. Se você não tiver a confiança do cliente, você não leva. Correto? E não mantém, né? E manter. Então, graças a Deus, hoje é um desafio muito grande, correto? Você ter uma equipe coesa, correta, alinhada com os princípios básicos da contabilidade. Ser um profissional. Porque contabilidade é o seguinte: não adianta eu botar lá na minha razão social lá, FL Rangel assessoria contábil, FL Rangel consultoria. Eu faço contabilidade. Ponto final. Tudo aquilo que eu oferecer além disso é produto que não vai me trazer o retorno que a contabilidade me dá. Eu só preciso fazer. Se eu fizer bem feita a contabilidade, já entrego tudo que o cliente precisa. Correto? Então, esse é o foco. Focar na contabilidade e amar o que faz, né? Então, ser dono de uma empresa de contabilidade, ser um empresário, é fácil? Não. Mas, se você entregar apenas uma contabilidade bem feita, bem estruturada, bem aliada e mostrar para o cliente que você tem a confiança dele e ele tem a sua, cara, Vai embora. E pegando um é gancho, seguir em frente. pegando um gancho bacana no que meu pai falou, como ele mesmo falou, a contabilidade pronta no final do dia, ali já vai trazer os índices para a empresa, já vai trazer os resultados, já vai ajudar ele a projetar, já vai ajudar ele a projetar futuro, já vai ajudar ele a analisar passado.
Então, é muito bacana que, muitas das vezes, no dia a dia, a gente vê muitos empresários, e aí vai depender do tipo, muitas variáveis, mas vem o contador como um cara que emite a guia e faz a folha, né? E aí acaba que no final do dia, a contabilidade pronta mesmo, além da guia, da folha, e tudo que a contabilidade traz, seja teórico ou prático, já vai trazer muitas vezes para o empresário a visão do que ele precisa e ele não sabe que ele tem, porque ele não usufrui. É a questão que o Fabiano falou, né? Do contabilista estratégico, de E realmente ver o modelo de o negócio e cliente tem que entendê-lo. entender que o contador ele tem que estar próximo dele o tempo todo. Então, por exemplo, qual que é a diferença? Aquele profissional de contabilidade que está dentro do escritório atrás da mesa, ele está perdendo uma grande oportunidade de estar do lado do cliente dele. Então, tem um cliente meu que virou para mim e falou assim, cara, eu estou comprando aqui 4 guindastes, estou fazendo um investimento algo em torno de 35 milhões de reais e eu queria sua ajuda. O que que eu vou fazer? Eu falei assim, só um minuto. Sentei meu time de tributo. Fernando Lucas, como é que vamos resolver isso aqui? Eu falei, ó, amigo, primeiramente, vamos fazer pela filial de Minas. Ah, por quê? Aqui, guindaste não paga IPVA. 35 milhões de IPVA, 4% é dinheiro pra caramba. Ponto. Esse cara ia ter que contratar uma série de consultoria e tal. Quando ele não procura o contador, quando ele não tem a confiança do contador dele ou vice-versa, ele primeiro faz para depois perguntar e aí o problema já existe. Agora, quando ele liga pra gente, pô, dá um papo aqui, vem cá, vamos trocar ideia. É o que eu faço, cara. Hoje, meu papel na empresa, visitar todos os nossos clientes. Você visita todo, Fabiano? Pô, não dá, né? É muito cliente para visitar. Mas eu tenho contato com praticamente todos os meus clientes, todos, com toda a nossa base. Eu vivo essa questão de cliente, entendeu? Meus clientes do Norte, por exemplo, e Centro-Oeste, eu fico assim, cara, quando é que você vai a São Paulo? Para que você quer saber? Porque São Paulo é muito mais rápido, né, cara? Eu te encontro aqui em São Paulo. Então, eu vou a São Paulo, assim, se vou sair daqui de manhã, tô lá, resolvo tudo, ainda volto no mesmo dia. Se pegar o voo das 7 horas da manhã, 11 horas da noite eu tô de volta aqui em Juiz de Fora. Fica muito simples de trabalhar. Tem semana que eu vou a São Paulo 3 vezes de avião, entendeu? Que para mim é muito mais rápido do que pegar um avião e ir para Porto Velho, ir para o Acre. A gente tem cliente em Rio Branco, no Acre. A gente tem cliente na divisa do Brasil, Cruzeiro do Sul, entendeu? A gente tem cliente em Manaus, correto? Santarém. E não dá para falar todos aqui. O Brasil inteiro, né? E, pessoal, a gente está falando muito, né? Questão de lucro real, esse enquadramento aí que a gente sabe que é mais complexo, mas hoje a FL ela atua exclusivamente nisso, para a nossa audiência entender. Vocês atendem quais perfis de cliente? Não, nós Fala um atendemos todos os perfis de cliente, né? Nós temos a operação, a gente tem as operações conforme o produto que o cliente quer comprar, correto? Como o próprio Evandro falou, quando você saca de uma operação mais complexa, o resto fica mais simples de você desenvolver raciocínio. Mas a gente atende todo o nosso portfólio de cliente, ele vai de MEI a lucro real, entendeu? Lógico que aí tem as camadas, né? A gente tem outras empresas no grupo, né? Hoje são 6 empresas no nosso grupo, né? Tem a FL Rangel, que é a empresa principal, e a gente tem ali as camadas para a qual a gente vai alocando o produto, né? Quem é aquele cliente dentro da nossa plataforma? E aí a gente vai trabalhando isso aí. Tem um ponto, eu queria até aproveitar, Fabiano, dos últimos clientes que a gente, né, pontuou para vocês, eu lembro lá do de Araraquara, eu lembro lá do de Muriaé, mas pegando o exemplo de Muriaé, que foi mais recente, e o cliente me ligou, né, me agradecendo pela indicação, poxa, me fez ter uma visão, e eu tô num regime que eu acho que é o regime errado, né, e essa leitura que eu fiz lá para ele, né. Então, ou seja, tem muita empresa que está no regime presumido, mas que deveria estar no real. E está no real, deveria estar no presumido, né? Mas isso é tão recorrente, eu fico impressionado com o número de vezes, porque como a gente é de gestão financeira, né? Uma das nossas especialidades é fazer análise financeira do negócio. A gente bate o olho numa demonstração financeira gerencial e fica entendendo a linha lá da análise vertical dos impostos. E aí eu olho pro Arthur, esse negócio tá demais aqui, não tá não? Falei, mas eles estão no presumido dando prejuízo. Falei, mas como prejuízo, dando prejuízo? Pois é. Aí teve um cliente específico nosso, inclusive, que deixa a gente falar com o seu contador, né? Porque a princípio a gente quer ajudar, né? Não só pra gente poder trocar algumas informações, né? E aí a gente tentou ter abertura com o contador, ele virou pra gente falar que a gente não faz nada fora do escado. Mas não tô querendo que faça nada fora da lei, não. Eu só quero que a gente acesse outras caixinhas, é possível, né?
Então tem um tradicionalismo, um ortodoxismo, não, né, em não, algumas contabilidades, que simplesmente tem muita empresa perdendo dinheiro porque está no regime tributário errado, não é Ô, isso? Evandro, é Correto. muito simples. O que aconteceu lá em Muriaé é muito simples. Olha só. Quando você se especializa em algo, você tem que realmente entender. Então eu virei para ele e falei assim: eu posso fazer uma inspeção na sua fábrica? Para a gente continuar a conversa? Ele falou: pode, que dia? Eu falei assim: pode ser amanhã, porque eu tô com a minha agenda cheia. Eu posso ir lá sábado, 11 horas da manhã? Ele falou: certo, eu trabalho até domingo. Vamos lá. E aí eu entrei e conheci a fábrica toda. Eu já fui conhecendo a fábrica e falando com ele as coisas que eu achava. O que que acontece? Você pega o que que a gente aplica? O que uma multinacional aplica? E ela compra com muito dinheiro. Eu trabalhei para multinacional. Eu trabalho para multinacional. Eu trabalho na área de petróleo. Trabalho para empresa de petróleo, empresa de minério, empresa do agro. Eu tenho que entregar balanço para fora do Brasil é todo dia. Eu tenho que lidar com grandes escritórios de advocacia, tanto daqui quanto do exterior. Então, o que que eu ganho com isso? Eu ganho simplesmente o seguinte: qual a diferença? Vamos falar em Juiz de Fora, uma grande empresa, da Belgo Mineira para a minha empresa. Só que a Belgo tem mais capital que eu, porque a lei é a mesma, o CNPJ sai no mesmo lugar, tudo é igual. Só que ela tem um corpo técnico, jurídico, muito mais gabaritado, porque ela tem muito mais capital para comprar isso. O que que eu fui buscar pelos meus anos de trabalho, tanto no Brasil quanto fora do Brasil? Eu viajo muito, eu viajo o Brasil todo. Eu conheço escritórios, tanto dentro do Brasil. Pô, fiz uma viagem de moto agora. Em janeiro, fiquei 22 dias viajando pela América aqui. Visitei 3 escritórios de contabilidade. Quando eu tinha uma oportunidade, eu bati na porta de um. Entendeu? Uruguai, Paraguai, Argentina. Mas você é doido? Não, cara, olha só. Eu tenho que entender se eu estou no caminho certo, né? O que que acontece? Não é pessoa ortodoxa, é porque a pessoa está sentada em cima de uma coisa que ela não quer se mexer para que o cara faça melhor. Então, para ele é muito mais fácil, segue esse script. Só que, pô, ele tá ferrando o cliente dele. Ele tá ferrando por preguiça. A gente teve um caso que você viu que eu tive que brigar né? Falei, meu, durante quanto tempo aquela empresa jogou dinheiro no lixo? Não foi pouco. Porque você tem que dar a opção do cliente entender o que ele quer. Ele compra aquilo que ele quer. Agora, pô, se você vai para o lucro real e você vê que dentro da estrutura de uma indústria, ou de uma empresa de prestador de serviço, de uma transportadora, o que que pode virar receita? Porque quando você está no presumido ou no simples, lógico, você só é taxado, aí é questão de você fazer conta e botar o processo para entender. Você não precisa fazer nada de mais. É usar a lei, cara. É usar a lei. As margens hoje são cada vez menores. Hoje você disputa o mercado gerindo custo e a maioria está taxando pelo maior. Eu fiz E questão de abordar. complementando o que meu pai puxar. falou, não acho que existe uma resposta certa. Qual que é melhor? Simples, presumido ou Sim, real? sim. É o momento. É o momento, é Uma onde hora o, pode ser uma, hora pode ser outra. onde o cliente está, quanto que ele está faturando, se ele está com uma operação X ou Y, como que ela foi desenhada, como que é o contrato do cliente. Então, de fato, é o que meu pai fez lá na fábrica em Muriaé. Nossa. Muriaé, né? É você analisar o contexto como um todo, entender todas as variáveis e projetar. E saber Posso- que daqui 6 meses, um posso- ano, esse contexto pode mudar totalmente. Com Nossa área certeza. comercial hoje, posso falar aqui? Claro. Nossa área comercial hoje me botou numa reunião, a gente está negociando um contrato, são 26 lojas de pet shop no estado do Rio. Aí tivemos a primeira reunião hoje, de alinhamento para negociar. Primeira coisa o que que você quer fazer? Primeira pergunta que eu fiz para o empresário. Ele está vindo para a gente porque tem um cliente nosso, investidor, que está entrando nessa operação. Eu falei, eu quero saber o que que você espera do seu negócio com o capital que você vai receber. E quais são os estados que você vai trabalhar. Porque o cara falou assim, não, o que eu quero vender, eu quero entrar no e-commerce. Eu falei, olha, vamos lá. Primeiramente, o seu produto para e-commerce já é um pouco complicado, porque Araraquara, visitei um
uma indicação sua em Araraquara. E-commerce. Beleza, o cara tem um preço fixo no produto dele. De 100% de venda, 60% fica em São Paulo. Então, ele está corretíssimo. Os outros 40% que o Brasil compra, tem de FAO? O preço meu é esse. Mas o mercado consumidor dele está ali. Agora, você não consegue atingir tudo ao mesmo tempo, correto? Então, você tem que entender o processo, entender o cliente, entender o produto, né? Estudar o produto, e senão você não consegue dar um direcionamento bacana para o seu cliente. Entendeu? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária? Vamos. Legal. Queria entender, Fabiano e Júnior, o que vocês entendem, né, de ponto positivo, de ponto negativo que a reforma ela pode trazer? Dá um panorama, assim, só para a gente contextualizar mesmo. Cara, eu te dou um panorama seguinte. Foi regulamentado agora, né, a lei. Nós vamos viver aí um período aí até 2033 com praticamente 2 regimes, principalmente por causa dos regimes especiais dos estados com relação aos ICMS. Então, os federais, a partir de 2026, a gente tem algumas alterações pequenas, começa mesmo em 2027. Você vai falar assim, é bom ou ruim? Cara, não sei. O sistema que a gente trabalha ainda não começou a ter as mudanças. Por mais que eu estude, para mim emitir uma opinião agora, eu tenho que conhecer o negócio do cliente, eu tenho que estudar o mercado do cliente, porque o cara está em Minas Gerais, é uma situação, o cara está no Rio, é outra, o cara está em São Paulo, é outra, o cara está no Espírito Santo, é outra. Espírito Santo e Santa Catarina são estados que detêm muita questão, principalmente na questão de e-commerce, por causa de importação. Santa Catarina tem regime especial para tudo, né? E não tem convênio com quase ninguém. Espírito Santo já... Então, assim, tudo é muito falado no momento, mas sacramentado mesmo. Vai melhorar? Eu te falo que vai complicar bastante, vai ser bem tumultuado, porque temos o imposto seletivo aí, né? Eu acredito que, pelo que eu tenho visto aí, o governo vai levar alguns produtos, né? Já surgiu até aí, e até em podcast que eu estudei, que eu ouvi, que o próprio veículo deve ir para imposto seletivo. Já imaginou o veículo ser botado? Só pra audiência Igual entender, fumo, né? por exemplo, Aham. né? Igual cigarro, entendeu? né? Porque a arrecadação hoje é 35 do PIB, né? Vão taxar em 26,5, 27, sei lá. Não fecha. A conta não fecha. Então eu acho que tem muito para falar ainda. Eu prefiro não emitir uma opinião concreta agora, porque tem muita coisa para vir pela frente. A gente tem estudado bastante, mas isso o corpo técnico da empresa lá tá estudando bastante aí para falar sobre Assim, de forma geral, Fabiano, olhando, né, não com a profundidade técnica que vocês têm, a expectativa é que a reforma viesse preliminarmente para simplificar o modelo tributário do país, pelo menos foi o grande gancho que usaram, né? Ou seja, unificar os impostos, tornar a parte burocrática menos pesada, né? O Brasil um dos países que mais se demora para abrir um CNPJ, e para fechar nem se fala, né? Eu queria dizer também, são muitas empresas internacionais que não conseguem operar aqui Isso, pela pela complexidade. complexidade do nosso modelo, né? Não, você explicar para o empresário que como é que é o manicômio aqui no Brasil nós temos um cliente chinês, cara, que teve um dia que eu e meu sócio ficamos na reunião aí quase 12 horas virado com o cara, e o cara não entendia, fazia planilha, vai lá pra mim, pra cá. A gente tem um caso interessante também de uma operação de M&A que a gente fez recentemente, com êxito, e era com alemães. E eu lembro que nas discussões das due diligence, Arthur estava comigo, né, e tá aquela coisa toda, a gente viu diferenças, né, do balanço gerencial para o balanço contábil, né? E que no Brasil não é nada incomum, né? Você ter algumas distorções ali por questão de planejamento tributário e muitas das vezes corretamente seguindo a legislação, né? Mas teve um caso que o dono da empresa alemã, no meio na verdade o CFO, né? Que era o gestor da contabilidade, não entendeu, mas pô, esse balanço tá errado e o contador assinou. Aqui no Brasil, o contador assina, cara. Então o cara não entendeu. Eu falei, não, mas o contador assinou isso é um absurdo, cara. Acho um absurdo, cara. E aí o processo acabou indo para outra vertente. Ele contratou um especialista para fazer a due diligence
Ele ia tentar fazer com a própria equipe dele, em função, cara, se os caras lá metem a caneta em qualquer tipo de papel, vamos fazer uma auditoria mais precisa. E o processo demorou mais 6 meses para poder concluir em função desse modelo nosso, né? Então, assim, voltando para a reforma tributária, a expectativa era que o modelo fosse simplificado, né? Isso vai acontecer ou não, pela sua leitura? Não vejo. O Brasil tributa o consumo. A renda no Brasil é tributada a 27,5%. E nos Estados Unidos a renda é tributada a 40%. E lá não tributa o consumo. Quando você fala em tributar a renda, e aí depende do Congresso, lá estão pessoas que têm renda alta, né? Então o cara vai ter que tributar a própria renda. Então vai haver distorção, vai haver. Eu vejo o seguinte: vai ser uma coxa de retalho. Você vê nitidamente que os setores, eu quero, me tira do seletivo e não sei o que e tal. O setor de serviço vai ser bem prejudicado, porque a alíquota aqui vai ser bem onerada. Eu não vejo muita simplificação, não. Eu vejo que nós da área contábil vamos passar aí um período de investimentos pesados em consultorias, treinamento para os nossos funcionários, readequação das nossas plataformas de trabalho, né, que é os nossos ERPs, que vai ter um momento que a gente vai ter que trabalhar com 2 sistemas ao mesmo tempo, calculando o imposto atual e um percentual do CBS, do IBS. Sem contar o período de orientação e muitas reuniões com os clientes também para Isso. explicar todo esse modelo, toda essa A gente, dinâmica e todas as novidades que vão ainda sair, né? Que ainda não saíram. Ainda está em regulamentação, né? Sim, com tá. certeza. O que eu falo? A gente tem um Congresso que não está trabalhando, passa coisa que não deveria passar, né? Então, assim, é complicado, bem complicado. Você vê aí setores sendo beneficiados, né? Zona Franca de Manaus, por exemplo. Quanto custa quanto custa a Zona Franca de Manaus? Cada brasileiro paga de imposto aí com, né, vamos trabalhar aí com IVA, se ele chegar a 27%, se tirar a Zona Franca, ele cai 3 pontos. Então a gente paga 3 pontos percentuais no nosso imposto para manter a Zona Franca de Manaus, correto? É caro, a gente paga caro para esse pessoal estar lá. São distorções que já vêm de muitas décadas. É o país que a gente vive, a gente acaba se adaptando, não tem jeito, né? Mas eu vejo que vai ser bem complexo, não vai ser nada simples de fazer, não. Mas tem que passar, como eu estou na contabilidade há bastante tempo, já passei por muitas mudanças, né? Vai ser mais uma. E no final do dia nós vamos ter 2 tipos de impostos, né? Pela leitura, né, míope que a gente faz, a gente tem PIS, COFINS, ICMS, Você vai ter o IPI, CBS e o IBS. ISSQN. Hoje nós temos muitos impostos. Então vai se resumir a Na verdade, vai unificar. O imposto não vai. Ele vai ser unificado. O Simples Nacional vai ser débito e crédito. Então vai ter que verificar em algum momento aí se vai ser vantagem continuar lá ou não. Aí vai ter que ver a questão da folha. Hoje já é assim, muitas vezes. Tem muita gente no Simples que não era para estar no Simples. Sim. O Simples, na verdade, hoje ele engessa, ele bota uma algema na mão do empresário que ele fica focado naqueles 3 milhões e 600, 3 milhões, e aí às vezes fica abrindo 1, 2, 3, 4, 5, várias empresas no Simples Nacional. Drenando o crescimento por causa do e aí no teto, final, né? no final da conta, quando ele chega lá na empresa, a gente começa, cara, vamos dar uma estudada aqui, a gente começa a cortar a empresa e ele vai aí para um regime presumido real, seja lá o que for, pagando menos do que ele estava pagando, porque fica naquela ilusão, né? Falta muita cultura, falta muita dedicação. É uma guerra. E estados aí agora, Rio passou o ICMS para 22%, vários estados aumentaram o ICMS, né? Então, e o ICMS hoje é o calcanhar de Aquiles para muita gente, né? Principalmente a gente vive um mundo eletrônico, né? Hoje aí o volume de vendas no mundo eletrônico é gigante e o ICMS aí ele é um problema sério, né? Aí muita gente vai para o Simples porque não paga de FAO, né?
e aí o cara fica limitado a 3.600.000, esse valor não muda. De fato, a diferença de alíquota quando você vende para outros Isso, mas estados, quando você né? está no Simples não tem, né? Aham. Entendeu? Quer dizer, era para ter, mas tem uma liminar que suspende, entendeu? Então, dependendo do produto, e aí você vê distorções claras de preço, aí tem, ih, cara, é... Aí a verdade é o seguinte, para ser muito sincero para você, tem que sentar na mesa e discutir com o teu cliente. O que que você quer? Para onde você quer ir? O que que você vai fazer? E aí, para cada situação, vai ter que ser feita uma análise de forma diferente, pelo tamanho da empresa, por tudo. É igual você fazer um curso de empresários e juntar todo mundo na mesma mesa. Eu acho que o ideal, quanto você fatura? X igual. Porque você bota um cara que fatura pequeno com um cara que fatura alto, um vai fundir a cabeça. O cara aqui vai querer, não vai entender nada daquilo, daqui não vai entender nada de lá. Então, reforma tributária. Para cada situação, vai ter que analisar um ponto daquilo que o cara quer. Perfeito, perfeito. Falando um pouquinho também sobre tecnologia, Júnior. Vambora. Hoje um assunto que está muito em voga, né, é a questão da inteligência artificial. O que que vocês da FL estão entendendo que é tendência para o setor, algo que você já viu na prática? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Show, bacana. Bom, eu acho que o primeiro ponto a falar é o hype passou e agora tá todo mundo entendendo como aplicar, né? E lá não foi diferente. E o que que a gente vê hoje muito no mercado? A gente vê muitas pessoas utilizando como chatbot, como assistente, como muito trabalhando num primeiro momento como atendimento. E eu vejo assim, a gente, como muitas pessoas no mercado, não posso falar todos, estão começando a entender, beleza, agora como é que a gente vai encaixar? E a IA, para mim, ela vai ajudar a gente em tudo que é muito repetitivo. Então, e analisar coisas mais repetitivas. Eu acho que o grande diferencial que ela traz é essa capacidade de, até certo ponto, improvisar. E eu estou generalizando de uma forma bem esdrúxula. Então, acredito que ela vai ajudar muita gente em relatórios que são sempre a mesma coisa. E a gente precisa fazer ali alguma análise, que muitas vezes a gente pega para a pessoa, olha, fulano, faz isso, isso e isso, você tem que fazer isso daqui, se fugir o script você me pergunta, mas é isso daqui. Eu acredito que ela vai ajudar muito a gente a acelerar essas questões para poder trazer para o cliente, para ajudar ele a poder trabalhar. Acredito que em parte de auditoria, muitas auditorias, seja do produto pronto, audita esse balanço aqui, tenta encontrar essas informações aqui, me dá esses indícios. Então ela vai trazer esses indícios para a gente. Opa, ela já me fez uma pré-análise desses indícios. Isso é verdade ou não é? Claro, aí ela surge como uma ferramenta, não como uma resposta. Então, opa, deixa eu trazer aqui, deixa eu ajudar, deixa eu ver se isso aqui tá bacana ou não. E aí pode ser um falso positivo ou não. Então, perdão, falso negativo, ou não. Então, eu entendo que ela vai ajudar a gente muito nesse processo, além das grandes aplicações que a gente vê hoje, que é a questão de ajudar no chatbot, num contexto, que vai funcionar muito legal. E eu queria trazer um tópico também, que é uma coisa que me preocupa muito na IA. Não é um grande problema, mas é um cuidado que as empresas têm que ter, não só a nossa contabilidade, mas qualquer outra empresa, que é que informação que você está dando para essa IA. E qual IA que você está utilizando. E aí eu não estou entrando em mérito que tem uma melhor ou uma pior. Mas assim, você está utilizando uma IA pública, gratuita, toma cuidado com o que você está colocando. Você não vai colocar, meu cliente que chama tal, fatura tanto por mês. Não, eu tenho um cliente que é do ramo X, que tem um faturamento na faixa de YZ, e estamos trabalhando nesse propósito. Tentar, acho que anonimizar o termo, as informações, porque ela vai te ajudar. Mas você também tem que tomar cuidado com o que você está pondo ali. Você pode estar querendo expor o dado de um cliente que às vezes é crítico e isso começa a partir em outros modelos. A gente tem os termos de contrato e uso que as empresas falam que não usam, que não tratam os dados, mas assim, a gente não tem certeza de tudo. Então eu acho que é um cuidado muito grande e é algo que eu tenho trazido para o escritório. Hoje de manhã, numa reunião que a gente fez, eu trouxe isso também para o corpo de liderança da empresa, justamente para a gente evitar de expor algum cliente nosso e fazer alguma coisa que não seja bacana, ou expor algo que não tenha necessidade. Até porque você está alimentando mais ainda o banco de dados, né? Mais ainda o banco de dados. Então, é a mesma coisa quando você vai falar em reforma tributária. Eu estou falando de que reforma? Né?
por que eu estou falando isso? Em qual sentido? Então, assim, é muito falar aqui em público, né? Porque é um ambiente que vai ser divulgado. Tem que ter muito cuidado, porque de repente você pode estar falando uma coisa e ela vai mudar muito rapidamente, né? Então, para cada tipo de situação que você vai criando ali, ó, é prompt, né, que fala, né? Prompt, Você vai criando, você tem que ter o cuidado de não estar alimentando também aquilo ali com dados que não seriam para estar ali. Então, lidar com dados é complexo, né? Sinuoso. E também complementando essa questão, eu acho que é um excelente assistente que a gente tem. A gente só precisa saber usar. E aí a gente tem alguns casos bacanas. Meu pai também tem uma história legal que eu vou pedir ele para contar depois. A nossa equipe de marketing também usa e abusa bastante. Acho que é a equipe que mais utiliza lá no escritório. Aprendeu a extrair essas informações e a modelar elas de uma forma muito eficaz. E é bacana que a gente vê naturalmente toda a equipe do escritório utilizando pontualmente. Como é que eu posso dizer? Encontrar uma informação ali, às vezes é muito mais prático. Tipo, pontualmente, eu preciso achar isso. Às vezes você teria que pesquisar no Google, abrir um site, 2 sites, 3 sites, analisar aquele contexto. Coisas, ela vai ela vai te trazendo essas informações, vai te dando uma agilidade no dia a dia que é muito grande. Claro, a gente sempre tem que verificar a fonte, porque também a gente pode acreditar, somente a gente que lida com legislação, a gente não pode acreditar em qualquer coisa. Mas a gente tendo esses cuidados, é um excelente assistente para estar ali do lado. Me ajuda nisso daqui, me dá um norte aqui. Pô, tô com esse raciocínio aqui, me ajuda a iniciar ele. Ele vai te dando o gancho e ele depois você vai complementando. Então eu acho um excelente assistente para estar ali do lado e é de fato um assistente virtual que a gente tem ali para usar e abusar a torta e direito. E é muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas que não conhecem a fundo ficam meio com esse receio, né? Até um certo preconceito às vezes de utilizar a inteligência artificial, de achar que a inteligência artificial ela vai roubar empregos. Na verdade, é sempre olhar para essa ótica, né? Ela pode potencializar alguns processos dentro do universo contido que você faz o seu serviço. Na verdade, você vai estudar mais. Eu vi recentemente um podcast muito bacana de cientistas discutindo sobre a inteligência artificial. É um Flow Podcast, depois quem quiser procurar, tá aberto. E ele trouxe um número, eu não sei te falar a fonte exatamente, que tinha todo aquele negócio, demite todo mundo, usa só inteligência artificial. E pelo que eles apuraram nessa pesquisa, tá tendo um ganho aí de 20% da produtividade. Que é muito bom, tá? Mas assim, não tá mandando todo mundo embora, não tá trocando. E o que a gente vê lá no escritório? A gente quer ganhar esses 20% ou para trazer mais cliente ou para trabalhar melhor o cliente que a gente tem. Que é uma grande oportunidade, na minha opinião, para todas as empresas. A questão da tecnologia, eu uso muito, né? Eu tenho ouvido muito um termo que é o imponderável, né? A IA vem, não dá para você questionar, ela vai tomar espaço. Já tomou, né? Ela tá tomando espaço. Só que assim, da mesma forma como alguns empregos têm, a própria internet fez isso, a tecnologia mudou muitos empregos. Se você for olhar o mercado de marketing digital, por exemplo, até ontem não tinha SDR, né? Não existia o cara que analisava, porque esse caminho não existia tráfego, por exemplo, né? É uma ferramenta comercial nova, né? Que nasceu na última década, vamos dizer assim. Então, a IA vem para fazer a mesma coisa, mas quando ela mata o emprego, ela cria mais 20. Né? Sim. São novos técnicos com novas competências que nós mesmos, né, somos agora donos de parte de uma empresa de tecnologia, justamente por causa da evolução. E para mim, na minha cabeça, toda empresa ela vai ter que ser um pouco uma empresa de tecnologia, né? Concordo. O futuro diz para nós o seguinte, cara, não tem como você abrir mão da tecnologia. Não tem como você não usá-la no seu dia a dia, senão você vai ficar improdutivo. Sim. Porque a IA, porque assim, todas as ferramentas que vêm hoje em dia, o que elas estão fazendo? O telefone, o que ele fez? Você atender mais ligações, o WhatsApp, você fala com 10 pessoas sem ligar para ninguém. Na época do telefone, você não conseguia, né? O que a internet fez? Né? Você acessa muito conteúdo sem precisar ir na biblioteca, sem ler livro, tá tudo ali, né? E são fontes seguras. Então, acho que a tecnologia, ela vem como ferramenta, e a IA é mais uma ferramenta que a tecnologia traz, que bem utilizada vamos ganhar produtividade nas operações. Mas, de novo, precisamos estudar o tema, saber utilizar o caminho para não usar uma prática
que não seja melhor, né? Isso. E eu queria puxar 3 ganchos em cima da sua frase, que é o primeiro, eu concordo muito com o seu argumento de toda empresa tem que ter tecnologia, e eu gosto muito de uma frase do presidente da Microsoft, se eu não me engano, Satya Nadella, que ele fala que empresa de tecnologia é pleonasmo, porque toda empresa ela já tem que ter a tecnologia. Sim, Ponto, sim. acabou. Eu acho muito legal. Não sei exatamente quais palavras que ele utilizou, Sim, mas o sim. contexto que ele falou foi esse, que eu achei muito bacana. E eu trago outro ponto também, que é igual você trouxe a questão, a tecnologia trouxe mudanças, eu faço um paralelo até na contabilidade. Desde novo acompanho a contabilidade, porque vejo meu pai trabalhar, tô dentro do escritório, desde muito pequeno e depois trabalhando. Quando eu paro para olhar o dia a dia do escritório há 10 anos atrás e o dia a dia hoje, já mudou bastante. E não foi só pelo nosso crescimento, foi pelo que o nosso cliente requisita da gente, a preocupação que a gente tem que ter. Exemplo, de 2020 em diante, a gente tem visto um aperto de fiscalização muito maior do governo, está precisando de dinheiro. Então a dinâmica de trabalho mudou. Então eu tenho uma visão que não é só na tecnologia que funciona isso, o mundo como um todo. Posso trazer o exemplo da contabilidade, que é o exemplo que eu vivo, mas eu acredito que se a gente se debruçar aqui, qualquer outra área, a gente vai achar mudanças que aconteceram. E por último, queria fazer um paralelo bacana, que a gente, quando vai estudar tecnologia, vai vendo, a gente costuma brincar, que a gente cria uma tecnologia, a gente cria um problema junto. A gente cria uma tecnologia para resolver esse problema, depois a gente cria uma outra para resolver, e assim sucessivamente a gente vai estar sempre mudando um pouquinho. Não tem retrofit, né? Tudo novo, né? É isso aí. A tecnologia muda o poder, né? De mão, né? Sim. Você tem uma ideia, quando todo mundo na pandemia, todo mundo tem que trabalhar remoto, né? Nós dobramos de tamanho na pandemia. Isso para a gente era uma coisa normal. Ter o nosso cliente online, para a gente já era uma coisa normal. E o que para muita gente teve que entrar. Teve que adaptar, né? Para a gente era uma coisa que já não fez muita diferença, entendeu? Não tem como fugir disso. Legal. Estamos caminhando para o final, pessoal. A gente deixou uma caixinha de pergunta para alguns seguidores, né? Para alguns seguidores, eles mandarem suas dúvidas, seus insights também, para conversar. E eu vou ler algumas aqui. Começar pela pergunta da Bruna Andrade. Ela queria saber, né, como que vai ser a transição para esse novo sistema. Tem alguns marcos, como que funciona? Cara, a transição vai ser um pouco dolorida, tá? Vai ser dolorida porque eu não sei te falar exatamente como que ela vai acontecer. Já tem prazos, né? Datas e anos. Na verdade, uma questão que as pessoas não se atentaram. Eu já troquei uma ideia disso, acho que com o Evandro e com você. O governo deu 2 anos para a gente se adequar, não deu? Na verdade, ele deu 2 anos para a gente se ajustar para entender o que vem pela frente. Então, quem está aproveitando esses ano, 2 anos é 24 e 25? 24 e 25. Ok, só estou tentando para o pessoal se Quem localizar. está realmente, olha só, ele te deu de graça. Olha, você tem 2 anos, nada muda. Então, até final do ano que vem, nada muda. Tá? Então, você quer saber como é que vai ser essa mudança? Procura o seu contador. Estuda a sua atividade. Verifica como que você está e como você vai ter que ficar. Porque emitir opinião aqui sobre reforma, falar de lei que mudou isso, que mudou aquilo, cara, isso aí não vai levar ninguém a nada. Exatamente o que entra no meu bolso hoje Ou e o que sai, vai... Ou sai, você tá entendendo? No nosso caso, de seguida Então, vai sair, né? O que a Bruna, né? Bruna Andrade. O que a Bruna tem que fazer? Chamar o contador dela e falar assim, olha, como eu estou hoje? Agora, pega a lei e a regulamentação. Como eu vou ficar? Ela vai entender como é que vai fazer a transição. Perfeito. Porque Adicionando também o que ela projeta para a empresa dela. Ela quer manter no mesmo ritmo, ela quer crescer, ela quer reduzir. Isso também vai impactar um Porque é pouquinho. igual você pega hoje. Você pega hoje pessoas falando na internet, ainda falando, um troço impressionante, falando de monofásico, alíquota zero, que não sei o quê, blá, blá, blá. Pô, cara, você é mais velho que andar para frente. Eu faço isso há muito tempo. Simples, mas há muito tempo. A gente tem o quê? 10 anos, 11 anos que a gente está ali, no endereço que a gente está. Fizemos 10 anos, esse ano é 11 anos. Isso a gente já faz isso há 18 anos atrás. Então, tem gente que ainda não pratica alguns conceitos. Ah, beleza. Mas para que eu vou ficar trazendo conceitos que eu ainda não apliquei?
Eu tenho que entender o seu negócio, estruturar ele para agora, como a gente estava numa reunião semana passada de planejamento. Falei, cara, não foi bacana? Eu falo assim, já podemos começar a pensar como que vai ficar? Você já procurou aí na sua entidade de classe para ver se eles estão lá indo pressionar os deputados? Não foi isso que eu falei? Foi exatamente isso. Então, Pelo eu não vou- segmento, né? O seu segmento já viu? Eu vou falar de reforma tributária. Ô, gente boa, você está na indústria? Tá. Qual produto você fabrica? Bicicleta. Beleza. Tá no imposto do pecado? Tá. Você já verificou se o pessoal da sua indústria está indo lá, está pressionando para mudar? Porque é o seguinte, se você está pressionando, você tem que conhecer primeiro o processo. Entendeu? Vai ser doloroso. Entendido. Muito Mas, personalizado. mas né? é o que tem, é o país que a gente está, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Perfeito. A gente tem uma aqui que o Arthur está perguntando. Tem uma dívida tributária. Espera a reforma para poder fazer um parcelamento Cara, ou já procura uma solução Não, agora? O que acontece? Tem gente aí vendendo solução. Não precisem procurar. Procure seus contadores. Vamos lá. O estoque. Dívida na Receita Federal. Não pagou durante um tempo, ela vai para a Procuradoria. Procuradoria já está dando bons descontos há muito tempo. E prazos melhores ainda. Né? No melhor dos casos, você vai conseguir pagar em 10 anos, literalmente, 120 vezes. Não são todas as empresas, mas você pode cair nesse não quesito. precisam buscar soluções mirabolantes que estão vendendo aí. Ah, não faça isso, não faça aquilo, procure não sei o quê. Por quê? São empresas que vão cobrar um percentual para negociar uma coisa que é só entrar no site. As contabilidades estão, todas as contabilidades estão preparadas para isso. Vai entrar no site, vai pegar o valor da dívida que você tem, vai verificar se você está adimplente ou inadimplente com frequência. Aí você vai ter uma classificação. Isso aí. É isso ABC aí, ou D. Se você tiver uma classificação ruim, mais prazo, mais desconto. Se você tem uma classificação boa, menos prazo e menos desconto. É o E aí contrário? o. É o contrário. É porque é a sua capacidade de pagar. Então, se você tem dinheiro para pagar, a Receita vai querer receber um pouquinho antes. E tome cuidado, porque tem que ter cuidado para falar, para não, né? Tem pessoas oferecendo soluções e às vezes o profissional de contabilidade fica um pouco apertado, porque a solução dele é entrar, mexer no cadastro para que aquele cadastro fique ruim para conseguir o desconto. Mas eu não pratico isso porque não é o correto. Isso. Então, assim, sentem com seus contadores, estudem os débitos, porque tem bons descontos para pagar a longo prazo. Não precisa buscar a solução mirabolante, porque ele está dentro do portal da própria Procuradoria. Receita Federal é 60 meses. Uma coisa que eu tenho recomendado muito, tá? Isso não é uma prática muito mais preocupante quem tem problema. Até pelos desafios que nós enfrentamos lá. Se o empresário ou empreendedor tem alguma dúvida, não ficou seguro com o caminho que lhe foi mostrado pelo seu contador, ou porque ele não tem profundidade, eu estou falando um empresário, né? Busque uma segunda opinião. Sim. Sempre. Contabilidade é uma coisa séria, né? Estou falando que eu lido com isso desde, né, não há tanto tempo quanto o Fabiano, mas há bastante tempo também. Então, assim, cara, tô no regime tributário, tá com dúvida? Procura uma segunda opinião. Ninguém tá falando aqui para você colocar o seu contador em xeque. É para que você, como empresário, tenha profundidade do problema. Porque se você escolheu ser empresário, você tem que entender de contabilidade, nem que seja para poder questionar seu contador. Né? Sim, Faz sentido isso? Muito. Faz, totalmente. E volto a refrisar para quem está nos assistindo. Não busquem soluções. É igual aquele cara que cai no conto da saidinha de banco. Pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Né? Vou te dar um exemplo clássico. Semana passada em Macaé, cheguei lá, um cliente meu, o Léo. Fabiano, pô, dá uma passadinha aqui. Chegou um cara aqui e falou que eu devo X
mas que eu consigo um desconto de 80%, que não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu falei, beleza, e o que que ele quer? Ele quer que eu assine um contrato com ele aqui para pagar 1.800 por mês durante 12 meses, para ele me dar uma assistência e tal, papapá, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Eu falei assim, cara, você já ligou lá para a FL Rangel, já conversou com a nossa gerente, com a Ana, ela já te mandou as simulações? Ele falou, já. E o que que mudou? Nada. Eu falei, então, e lá é de graça. Lá é de graça não, porque nada é de graça. Lá você me paga, você já me paga. Já por sou mês. seu contador. Já tá pago, cara. E o seguinte, é público. É público. O que falta hoje, cara, por incrível que pareça, informação tem demais, mas tem gente que ainda não acredita em conta Aqui, da cara. aqui é Não, Glória. E isso é um desgaste emocional dentro das empresas de contabilidade. E eu aqui me solidarizo com todos os contadores. Cara, a gente passa cada aperto aí. São pessoas que não têm nada a ver com a área de contabilidade, oferecendo soluções que não têm nada a ver com o que o cliente precisa. Entendeu? Tem que mudar aquela história que é o seguinte, muito empresário só chama o contador para sentar na mesa, não chama não, o contador insiste para fechar o balanço final do ano. Aham. Né? Só fala com o seu contador uma vez por ano. Isso é um erro do empresário. Contador tem que estar junto com você pelo menos trimestralmente no pior cenário, né? Pelo menos é a orientação que a gente dá. Agora, essa proximidade depende muito mais do empresário do que do contador às vezes. Porque às vezes o contador está disponível, o empresário nunca tem agenda para falar de contabilidade. Mas aí, Evandro, pô, Faz sentido isso? Acontece ou não? faz, mas aí o profissional de contabilidade, o empresário de contabilidade, né? Que eu nem me apresento mais como contador, só como empresário. Cabe ele também estar disponível e falar assim, ó, tô aqui, tá, galera? Ó, porque Sinaliza, né? hoje mesmo conversei com o meu filho, a gente tem um profissional que presta serviço pra gente na nossa empresa que é muito ruim você ter que tá provocando a pessoa. Cara, pô, dá a cara pra bater aí, vem cá, bate um papo, toma um café comigo, me oferece alguma coisa. O dinheiro tá na mesa, cara. O dinheiro tá ali, ué. Você não tá oferecendo, alguém vai tomar no teu lugar. Entendeu? Pô, fica aí batendo cabeça desnecessária aí. Perfeito. Para fechar aqui a pergunta do João Vitor, como que será a fiscalização e a arrecadação desse novo sistema? Cara, se ficar na arrecadação que o governo tá falando aí, de 26%, é isso mesmo? Vai cair, né? A arrecadação vai cair. Mas aí tem o imposto seletivo. Entendeu? Aí são as linhas pequenas. Porque a conta não fecha, né? Hoje temos 35 de PIB, com 26. Onde vai ficar essa diferença? Eu ainda não consegui. A fiscalização hoje é o seguinte, cara. A fiscalização é 100% eletrônica. Ela a fiscalização hoje ela é online, né? Ela é dentro dos SPEDs, né? Inclusive, para quem está acostumado a trabalhar aí com contabilidade a nível de Brasil, quando você pega aí DF e Amazonas, funciona mesmo, cara. Se você entrega o SPED hoje, amanhã você está sendo notificado. São os estados mais evoluídos. Rondônia também. Rondônia também tem uma fiscalização bem muito grande. evoluído. Rondônia tem uma fiscalização bem evoluída. Eu acredito que se está no eletrônico, não vai ser difícil fiscalizar, não. A tendência, na verdade, é o que acontece hoje, né? A fiscalização ela está trabalhando muito mais com seus sistemas de análise do SPED, do Sintegra, do FCONT, todos esses instrumentos e declarações que as empresas têm que fazer. Então, acho que hoje, se você incorre em erros nas entregas dessas declarações, inconsistências, né? Tipo, declarei uma coisa assim, agora estou fazendo um assado, né? Ou seja, diferente do que eu fiz. Esses são alguns riscos que eu estou falando aqui como contribuinte, né? Evandro, o filé mignon de toda empresa é o cadastro de produto dentro dos seus sistemas. Quem tem, porque a maioria, principalmente pequenos empresários, eles ainda não se conscientizaram de que eles têm que ter um cara operacional da área fiscal dentro da sua empresa. Eu estou falando isso até para um cara mesmo, até simples nacional mesmo. Aquele cara que monta PO de compra, aquele cara que lança a nota no sistema. Esse cara tem que ser treinado. Lá na FL Rangel a gente treina esse pessoal. Por quê? O cadastro de produto bem feito, ele já resolve muito problema. Ele paga
o que é justo, ele paga o que ele realmente tem que pagar. E a maioria das pessoas não se preocupam com isso. Vai descobrir lá na frente que estava com o E aí, produto cadastrado e errado. aí, quando você vai gerar os relatórios, os fechamentos, e aí começa a ter o quê? As falhas. Se você não tem uma equipe lá na nossa empresa, a gente tem uma área de auditoria, vamos dizer. A gente dá esse nome, mas a gente não faz auditoria. Mas o que acontece? Setor de declarações, né, meu filho? Isso aí. Só entrega os impostos depois que esse setor valida a informação de todas as declarações que foram feitas. Por quê? Porque ali você está entregando. Porque muita gente entrega o imposto para depois fazer a declaração. E aí dá problema. Uhum. Porque aí na correria você acaba deixando. Então, é complexo. Mas, assim, se investir, se todo empresário entender que ele tem que investir na área fiscal, né, ter um funcionário que entende, o comprador dele, o cara quando monta PO de compra dele, que é, né, o processo de compra dele, aquele cara que está montando o processo de compra, ele não compra só produto, ele compra dinheiro, ele compra imposto. Ele compra crédito, né? Ele compra crédito. Compra crédito. Até no Simples Nacional ele compra crédito, Sim. né? Que dependendo do produto que ele compra, os impostos já estão pagos. E muitas vezes, por ele não ter esse conhecimento, e as contabilidades não conseguem fazer isso em volume, porque é rotina, cara. É rotina. E cada cliente usa um sistema diferente. A gente tem N sistemas no mercado, entendeu? A gente tem até uma pessoa na nossa estrutura que monitora sistemas de grande escala. A gente cobra até isso à parte. TOTOS, né? SAP, que a gente entende ali de como montar uma TEIS, né? Agora, a maioria dos empresários menores, eles não tomaram essa consciência até hoje. E muitas vezes o contador não cobra dele e passa a batida. Aí chega a fiscalização e vai continuar chegando da mesma forma. Bom, Fabiano, a gente tem assunto aqui para ficar aqui umas 3 horas falando de com tributário, certeza. de reforma tributária, de processo, né? Gestão. De gestão, contabilidade, governança, enfim, mas a gente está caminhando para o fim, né? E, cara, queria agradecer de coração aí a apoio que vocês estão dando para esclarecer um pouquinho. Eu acho que alguns insights são importantes. Eu acho que muito provavelmente depois nós vamos fazer um outro episódio com Vambora. assuntos específicos de dúvidas empresariais, até para contribuir mais com os empresários, né? Eu acho que é um primeiro até para entender quem que é a FL Rangel, como é que é o processo de trabalho da FL, que assim, a gente que conhece muitas operações e conhece a empresa por dentro, fica até orgulhoso de ter uma operação dessa dentro da nossa cidade, que a gente sempre preconiza de ter excelentes profissionais, preocupado principalmente com a atividade empresarial, que é a nossa fonte de renda e de trabalho. Então, queria agradecer esse conhecimento compartilhado de vocês, tá? Desejar sucesso, né? Dizer para os nossos, né, ouvintes que podem mandar perguntas, que a gente, né, acaba postando lá na nossa porque a gente sabe que o tempo é curto para falar de um assunto tão complexo, mas também é um assunto que ainda está muito mistificado. A gente ainda precisa regulamentar muita coisa, falando de reforma tributária. Tem muita coisa ainda para ficar um pouco mais clara. O que a gente sabe são de prazos, né? Os 2 anos que você falou, né? Que até 26 aí a gente tem o tempo de ajuste da máquina, o próprio período de transição, que vai até 33, né? Ou seja, que é o período onde nós vamos trabalhar com 2 regimes, e o período pós, que aí é um regime só. Então isso está bem definido. Agora o que vem no pacote no meio disso ainda tem muita coisa para acontecer, não é isso? Inclusive também, se vocês quiserem deixar o contato de vocês, né, do site, das redes sociais, a gente viu que muita coisa é personalizada e realmente tem que ser analisado, né, caso a caso. Se alguém quiser entrar em contato com vocês, vai estar na descrição do vídeo, mas vocês podem falar também. Show, bacana. Bom, primeiro de tudo agradecer ao espaço, esse momento, a oportunidade de a gente trocar essa ideia, que eu acho muito legal. Pegando o argumento que você falou nisso, do compartilhamento, também acredito muito nisso. E é muito bacana, a gente aprende e ensina bastante, é muito legal. E os nossos contatos, o nosso site é o flrangel.com.br, o Instagram é @flrangelcontábil. É isso mesmo, Andressa? FL Rangel Contábil, Instagram, né?
Isso. Positivo. @FL Rangel Contábil. E o nosso telefone, 3213-2000, desde lá de 2002, nunca mudou. DDD 32, DDD né? 32, isso aí. Então, quem quiser, estamos à disposição. Todo o nosso time lá para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter. Perfeito. Do lado do IGER, né? É IGER Consultoria, o site, todas as redes sociais. E temos um site também que é a boutique de M&A, que é iger.com.br. Bacana. Fabiano, Bacana. nosso professor aí. Quem sou eu para ser professor? Né? Obrigado aí pelo esse Boa. tempo que você dedicou Que pra isso, gente de forma aí. alguma. E agradecer nossos ouvintes, nossos seguidores Obrigado. aí por ter dado essa audiência pra gente aí. Com Obrigado, de certeza, quando a coração. gente postar, muita gente vai ter interação com a gente aí. Com Foi uma- certeza. joia. Tá Valeu, joia. prazer. Tamo junto. Obrigadão. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado.